Então, gente, boa noite a todas e todos que estão aqui nos acompanhando. Desculpa pelo atraso, estamos tendo pequenos problemas técnicos aqui. O nosso companheiro Paulo está com dificuldade para conseguir conectar o áudio dele. Então a gente vai seguindo. Vamos ver se ele conseguiu aqui. Vamos tentar inseri-lo na conversa. Mas, para não demorar mais, vamos começar aqui essa conversa que eu acho que é bem interessante e que está pegando justamente o momento do acontecimento, né? Que é essa possibilidade de reabertura das salas de cinema, as políticas de distribuição de filmes pós-pandemia. A gente tem vários estados e capitais que estão começando aos poucos a reabrir as suas salas de cinema, e a gente tem aqui conosco o Paulo Braga e o Jorge Bichara, que são ambos do Sindicato dos Empregados e das Empresas Distribuidoras Cinematográficas do município do Rio. Paulo, fala aí, dá um oi para ver se a gente consegue te ouvir. Ainda não. Então vamos seguindo. Temos aqui conosco também o André Araújo, que é já figurinha carimbada dessas nossas conversas sobre cinema aqui em Palmas, mas para quem está nos acompanhando, né, fora de Palmas, o André é diretor de cinema, está aí com um filme terminando a produção, né, para poder a gente falar um pouquinho sobre que é o Comedy Club. Eu já ia chamar o filme de Super 8, Super 8 é a empresa. Super 8 é a empresa do André, o filme é o Comedy Club, que o André vai falar. A criatura se confunde com... E a gente está aí com o Paulo, entrando e saindo. Paulo, vai falando, se a gente ouvir você, a gente começa a conversar. André, enquanto meus companheiros cariocas resolvem seus problemas técnicos, conversamos aí contigo, o que você tem a nos falar? Você que está produzindo um filme bem nesse momento, né? Bom, primeiro, boa noite para todo mundo que está acompanhando. Deixar aqui o meu apreço e agradecimento e desejo e bons votos para esse projeto. Essas lives estão discutindo aspectos do cinema que jamais foram discutidos. Que bom que essa ferramenta possibilitou que a gente pudesse falar de áreas que o espectador comum desconhece da produção audiovisual. E minha expectativa hoje com esse bate-papo, principalmente, é aprender um bocado com esses dois aí, seus conterrâneos cariocas. Eu acho que a distribuição e a exibição é ainda um gargalo enorme do cinema tocantinense a ser rompido, uma barreira a ser ultrapassada para a gente levar os nossos produtos, os nossos filmes, a nossa história, a nossa cultura, tudo aquilo que a gente almeja quando produz um filme, que encontre respaldo. Mas a gente está num estado periférico, um estado da região norte, e sabemos todas as dificuldades que isso acarreta, principalmente quando a gente fala em escoar um filme. Espero que hoje a gente fale, sim, do mercado, da pandemia, mas principalmente da importância que é ter essas vozes experientes e experimentadas da exibição e da distribuição para conversar, para dialogar com esses... não gosto de falar utópico, não, porque parece coisa de fantasia, mas quem faz cinema no norte é, como diz o livro do Jorge Furtado, né? Um astronauta no Chipre, um povo que tem um romantismo entranhado. Opa, acho que ouvimos do Paulo. Meu agora! Ouço vozes. Eu tive que pedir ajuda aqui da universitária, aqui da minha filha. Tá me ouvindo aí também? Agora estou ouvindo. Todo mundo, agora estamos todos. Está todo mundo, valeu. Então... Eu já fiz minha apresentação. Vamos lá, Gustavo. Mas eu te ouvi, André.
Eu ouvi você. No momento que você estava falando. A bola para o Paulo, que está aqui, para o Jorge. Vocês querem tirar no par ou ímpar? Ou quem começa? Não, eu dou a vez para o Jorge, porque ele foi mais organizado e entrou primeiro do que eu na live. Tá certo. Então, Jorge, fala um pouquinho aí sobre essa sua atuação no sindicato. Uma apresentação, né? Depois a gente vai entrando nos assuntos pouco a pouco. Opa! Acho que tem um delay aí para o Jorge. Estou esperando para ver se ele vai começar a falar. Então eu vou me inverter, né? Paulo. Olha só, então eu vou assumir esse posto. Retardar. E agora ele saiu do ar total. Bom, meu nome é Paulo Braga. Eu já vou para 30 e poucos anos de cinematografia. Sou oriundo lá da Embrafilme, na área de distribuição. Passei por todo aquele processo ali do Collor. Na época, eu estava à frente da Associação dos Funcionários da Embrafilme e tive a oportunidade de ir para Brasília, fiquei 2 meses e meio lá defendendo a não extinção da empresa, mas passando por um processo de adequação da empresa para uma futura privatização, que fosse o caso, e apresentando o Carlos Alberto, Ricardo Pena, que também hoje estão ainda no mercado, e não conseguimos ter um apoio de senadores, deputados, e foi uma experiência incrível para mim, particularmente, e tivemos toda uma argumentação que não tinha um porquê de não aceitar, na época, a proposta que estávamos apresentando. Mas por uma ação meio vingativa lá do Ipojuca, que na época era o cara da cultura, e ele, junto com o Collor, vetaram a proposta e acabou sendo extinta a empresa. Mas não sosseguei, assim como o outro grupo, junto com 2 grandes vereadores da cidade, o Francisco Milani e o Maurício Azedo, conseguimos montar e constituir uma empresa pública municipal, no caso a Rio Filme, né, que foram em 1990, 92, do governo do Marcelo Alencar, que fizemos a Rio Filme, que vai dar vazão aos projetos que estavam parados e retomar os trabalhos. E depois eu parti para a empresa privada, deixei a empresa lá pronta, constituída, e fui para a Lumière, na época, fui para o consórcio e hoje estou na H2O Filme. Então, tem uma história de trabalho, de mercado, já há um bom tempo, né? Mas, obviamente, nunca, por todas as dificuldades que nós já passamos, seja a nível institucional, a nível de má gestão, de governo, mas nada se compara ao que nós estamos vivendo hoje, né? Essa pandemia está proporcionando uma série de prejuízos de toda a cadeia produtiva, né? Seja produtor, exibidor, enfim, todo o mercado. Mas, por outro lado também, como sempre, né, se recria situações, veio a alternativa do drive-in, enquanto não volta aos cinemas tradicionais, comerciais, convencionais, por assim dizer, e seguindo. Mas, e por contrapartida também, para a situação crítica que acaba se tornou, muitos filmes estão sendo negociados para a plataforma digital, né? E aí, eu não sei, hoje é uma incógnita quando o cinema reabrir,
o que tem de produção para escoar e como vai ser escoada, porque tem muito produto, né, represado por conta da paralisação. Enfim, hoje, na verdade, uma incógnita. Tanto também a subsistência do drive-in, que acabou dando um prejuízo, né, porque muitos que já abriram já estão fechando, e acredito que muitos não chegarão a novembro ainda existindo, exceto aqueles que, ao longo dos anos, como o Drive-In de Brasília, que vem aí atuando há anos, independente de qualquer coisa, mas os novos que foram abertos para suprir essa carência do cinema convencional, não sei até quando eles vão estar funcionando. Enfim, é só um pouco de mim e uma fala aí do que está acontecendo hoje. Vai aí, Jorge, que você acabei entrando na tua vez. Desculpa, Gustavo, que a gente já está organizando as coisas, não. Está me ouvindo, Gustavo? O microfone de vocês estão todos riscados. Ninguém está ouvindo ninguém mais. Não, pronto. Até agora eu estava falando com o microfone. Aqui é assim mesmo, a gente vai falando e Gustavo, o teu telefone estava arriscado. Você ouviu? Você me ouviu? Você me ouviu? Te ouvi sim. Te ouvi sim. O André está arriscado lá, o microfone dele. Não. Tá tranquilo. Não. Tá tranquilo. O microfone do André está arriscado e do Jorge também. Mas aí agora o Jorge vai abrir, que agora o Jorge vai falar. Vai lá, Jorge, abre o teu microfone. Ele não está ouvindo, eu acho. O do André está fechado também. Esse microfone é seu. Tá, mas eu não estou falando, estou ouvindo todo mundo. Ah, beleza, legal. Olha, desculpe a barba agora também, que esse dia de pandemia. Fala, Jorge. Vamos lá. Estão me ouvindo aí? Eu estou. Estamos. Fala, Paulão. Como é que você está? Tudo bem? André, Gustavo, boa noite, tudo bem? Estão me ouvindo bem aí? Minha conexão não está lá essas coisas não, então eu vou tentar falar bem devagar, né? A gente vou falar como, o Paulo já deu a palavra como o meio exibidor aí, o meio distribuidor, né? Eu vou tentar falar o que está acontecendo de uma forma, isto aí, tanto a área do cinema, o audiovisual, como também do teatro, né? Que eles não estão só preocupados com a forma de voltar por causa da pandemia, né? Porque da segurança na volta. Mas, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, existe uma grande preocupação, né, com lixo. Então, isso também conta, fica complicado depois de passar por esse conforto, né, do extreme em casa, você tendo toda a segurança, e agora você voltar com a cidade não está limpa, né, não está bem segura. Então, tanto os teatros quanto alguns exibidores também têm batido nessa tecla.
Fora o problema, o prefeito decretando a volta do cinema, mas em compensação ele vetou a venda e o consumo no cinema. Então, isso para o cinema realmente é comprometedor, é prejuízo. A gente sabe que os cinemas obtêm, porque os filmes são sempre a renda dividida entre distribuidor e exibidor. Então, tem esse problema. Então, o que a gente acha é que precisamos entender a cabeça do espectador hoje. Primeiro, a gente precisa saber voltar com o cinema com toda a segurança que precisa, né, com o que já foi prometido de higienização das salas, né, toda a segurança, e a gente torcer para que realmente a magia do cinema faça o espectador voltar às salas de cinema. Então, a gente tem conversado muito com os órgãos municipais aqui, né, e a gente tem buscado entendimento. A gente sentou com o secretário de Cultura, Aldir Blanc, a gente também falou com relação a isso, né, de esse retorno, porque não adianta, se você chegar na Cinelândia hoje, você fica de coração partido. Se você chegar hoje na Praça Tiradentes, você fica de coração partido. Então, eu acho que o cinema é uma engrenagem. Não adianta a gente ter só as salas de cinema, né, para voltar, e os órgãos, as estruturas municipais não darem esse aporte com a segurança, com a limpeza necessária, porque aí acaba se perdendo realmente para o conforto que foi o Extreme nessa pandemia. A gente está torcendo para que isso ocorra logo, né, essa volta para os cinemas, porque o cinema é a magia. Ele está de saco cheio de ficar em casa, né, e ele quer ir para o shopping, ele quer ir para o cinema, ele quer comprar sua pipoca, né, e curtir o cinema com a sua esposa, com seus filhos, né, e é isso. Eu acho que a gente está aqui segura, né. Obrigado. Obrigado. Ok? Me ouviram? Acho que... Sim, eu ouvi. Sim, te ouvimos bem. Acho que, assim, vocês já apontaram ambos, né, questões bem complicadas. Eu estou vendo que o André está com a cara congelada, eu não sei se agora descongelou a cara dele, pronto. Acho que foi só por um breve momento. André, você que é justamente alguém que está com uma demanda represada, podemos dizer assim, que está produzindo filme nesse momento, o que você tem aí a colocar? Acho que isso, tanto que o Paulo começou a apontar e o Jorge falou de forma bem veemente, né? Quer dizer, há um receio, imagino, até das salas de cinema de reabrirem nesse momento. Como disse o Jorge, em boa parte, pelo que a gente tem visto, não só no Rio, né, mas nos outros lugares, a reabertura tem sido com todas essas limitações e a venda de consumo de alimentos para várias das salas comerciais é fundamental para a manutenção da sala. Eu tive um amigo de Portugal que falou que foi ao cinema em Lisboa e que o cinema está completamente vazio, porque está todo mundo com medo de ir no cinema. Ele mesmo estava com medo, mas queria voltar a ter essa experiência. Eu queria puxar até desse ponto, né? Que é o que o Jorge falou, a nossa esperança de que essa experiência e a vontade, né? O desejo de ter a experiência da sala de cinema, essa experiência da sala
não se perca, né? Com esse... Vou tentar resumir a nossa experiência aqui, que eu imagino que não seja a experiência comum dos grandes estúdios. A gente é uma produtora da região norte, é só o nosso segundo longa e é o primeiro que a gente está tentando uma distribuição para além das fronteiras do estado. Mas, em primeiro lugar, fica uma preocupação, que já é difícil conseguir uma janela de exibição na ordem natural das coisas. Imagina com a demanda reprimida, com a cadeia que foi quebrada de produção. Fico imaginando 2021, vamos lá, teve vacina, todo mundo voltou para o cinema, nós vamos ter que disputar a janela aí com Mulher Maravilha, com o caramba aí de uma demanda represada de um ano inteiro. Eu acho que esse é um desafio número 1. O desafio número 2 é romper a desconfiança do espectador, de que agora é seguro ir no cinema. E nem estou falando de vacina, não, porque isso é um processo que, pelo que a gente recebe de informação, é uma coisa que pode demorar até meados, talvez até o final de 2021. E aí? E os cinemas não vão existir? A cadeia exibidora não vai estar operando nesse período? E, em terceiro lugar, a gente tem ainda uma preocupação com uma mudança de comportamento, apesar de, e isso é uma opinião muito pessoal, eu acho que a plataforma cinema ela é insuperável e imutável. Assim, ela já foi declarada morta com a televisão, com o videocassete, com o DVD, com o Blu-ray, e ela segue se mantendo, porque a experiência cinema, aquilo lá que o estado do cinema, de você ir para uma sala escura, se programar, assistir um filme, a imersão do cinema vai persistir e vai superar. Mas a gente não tem como prever uma mudança no comportamento do público pela facilidade do streaming, apesar de, na minha concepção, serem experiências completamente diferentes. Para nós, produtores que estamos com um filme aí na ponta da agulha, uma comédia que tinha tudo para ir para o circuitão, a preocupação é essa. Primeiro, vai ter espaço. Segundo, vai ter público. Esse público vai voltar para as salas de cinema. E terceiro, vai ser seguro. Que acho que, eu até botei em terceiro, mas acho que caberia estar em primeiro aí. Vai ser seguro para os espectadores? E esse respaldo que o Jorge falou do poder público, a gente não sente em lugar nenhum. A gente não sente que nenhuma secretaria municipal, estadual, Ministério da Saúde, que acabamos de ter um ministro nomeado por usucapião do cargo, né? Primeira vez que a gente vê isso, o cara ficou tanto tempo lá que resolveram efetivar ele no cargo. Não dá para confiar nessa turma para lidar com uma situação tão grave dessa. É uma preocupação, sim. É um filme que a gente tinha ambições com ele no circuito comercial. Me preocupa ter que direcionar ele talvez para o streaming, ainda que a gente tem algumas obrigações contratuais com a Ancine de primeira tela. A primeira tela só existe se ela existir, né? Se eu tiver uma primeira tela de cinema, se eu não tiver, a gente vai pleitear para escoar esse filme. Mas é um momento de apreensão, porque foram tantos anos de luta, de aprendizado, de estudo para o Tocantins começar a ter uma produção. 2020 era para ser a nossa primavera. A gente tem séries, tem longas, 3, 4, se não me engano, 4 ou 5 longas que estão aí em fase de pós, tem séries sendo exibida para todo lado. Era um ano de colheita. E o meu medo é essa colheita secar no campo enquanto os cinemas estão fechados. Bem egoísta, né? Estou preocupado com o cinema tocantinense. Mas acho que vou passar aqui a bola para o Paulo, mas acho que a ideia é a gente fazer essa troca aqui, né? Porque não é só... O cinema comercial de grande escala vai sobreviver. Acho que ninguém tem dúvida. A Mulher Maravilha vai arranjar. Vai ter seu espaço. A Mulher Maravilha vai ter seu espaço, né? O 007 lá vai ter seu espaço. O Tenente vai ter seu espaço. Isso, né? O cinema nacional, são as produções que precisam, né? Precisam que essa cadeia esteja bem alimentada, né? Esteja bem produzida. Paulo? André, você já tem distribuidora para o seu filme?
Não, eu gostei dessa conversa. Pois é, tudo é possível. Mas você tem o FSA da Ancine? Sim, setorial? Mas você, sim. como setorial, você já tinha que ter contratado uma distribuidora. Como é que você fez? A gente criou uma distribuidora. Minha empresa tem um CNPJ distribuidora, mas que na prática é um mecanismo burocrático para existir junto à FSA. Não, beleza. Então, mas depois, não sei como é que está o estágio hoje da produção. Tá pós-produção, fazendo mixagem. Então, manda para a gente dar uma olhada aí, quem sabe. O produto. Olha como os negócios são feitos, Gustavo. Pode fluir. Mas olha só, eu venho acompanhando o comportamento em outros países, né? Do público em outros países. E eles estão voltando, né? Da China, né? Coreia, enfim, outros países também. O público está voltando. Eu acho que o espaço do cinema, como você bem falou, André, ele, por mais pressão de áreas similares que se opõem, de certa forma, ele resiste. O escurinho do cinema resiste ao tempo, né? Isso a gente já passou por muitas coisas, e sempre o cinema vai acabar, e pelo contrário, veio a era digital, veio os multiplex, enfim, veio cada vez mais tecnologia em termos de som, de imagem, poltronas, enfim, sempre houve um processo de avanço, né? O cinema e a técnica e a tecnologia. O cinema vieram avançando, por mais que venha o espaçado, de tempo em tempo, né? Não tem a mesma velocidade que o telefone celular, mas ela vem criando os seus benefícios e sua modernidade. Então, eu acho que o cinema vai retomar, e a gente tem um paralelo que eu faço, porque o cinema, na sua grande maioria, é de jovem, né? Juventude, e você vê aí os bares tão lotados dessa juventude que não estão aí preocupados com a pandemia. Não é uma coisa que eu aprovo, né? É uma que eu constato. Você vê aqui, particularmente no Rio de Janeiro, os bairros do Leblon, ou tanto de outros bairros também que tem seu ciclo gastronômico de moda, e você vê essa juventude lotando esses bares. Então, e essa mesma juventude, por sua vez, o cinema voltando a operar, vão retomar, vão voltar para a sala de cinema, né? Que eu não estou muito preocupado com isso. Volto a repetir, que eu acho um erro. Acho que a pandemia está aí, sim. Os cuidados têm que ser tomados. Eu acho que o circuito exibidor está preparado para cumprir as normas, e eu acho que esse comportamento, em particular da Prefeitura do Rio, de alimento no erro, porque mesmo os bares que têm áreas externas estão operando com as suas áreas internas também, e as pessoas estão comendo. Isso no eixo Rio-São Paulo, Belo Horizonte, nas grandes capitais. Então, eu acho que não é uma razão, não tem hoje uma razão mais para poder frear essa questão do consumo no cinema, né? Deixar o componente não funcionar. Criou-se, como o Jorge falou, a partilha da exibição dos filmes com o distribuidor, e as vendas do Bonier é total do exibidor, né? Que é onde tem grande parte que paga os salários dos funcionários, conta de luz, enfim, todo insumo que gera. Eu acredito que o cinema retomando, vai ter, o público vão chegar devagarzinho, tomando todas as suas precauções, e vai se manter. Claro que vai ter um atropelo, por assim dizer, por botar os filmes, né, na sequência, que obviamente, para puxar esse público, tem que estar os grandes lançamentos, os grandes estúdios, dos estúdios internacionais, e os grandes filmes aí, o 007 que estava para novembro, já andou para ano que vem. Enfim, não tem jeito. Mas eu acho que vai ter espaço para todo mundo.
sabe? Porque vai ter essa demanda que está aí, que hoje está no mercado, exceto algumas que vai ter espaço, sim. André, vai ter espaço para o seu filme, não precisa ficar assim. É um assunto que a gente tem que ir um pouco lá atrás, né, cara? Porque a gente sabe também, por uma questão, às vezes, política, até, eu acho que todo mundo tem direito de fazer seus produtos, tem que fazer seu filme, tem que botar... Todos os filmes têm direito de entrar no mercado. Mas a gente sabe também que hoje a demanda do mercado é comercial, quer dizer, o filme tem que ter sua qualidade técnica, sua qualidade de argumento, sua qualidade de direção, de roteiro. O filme tem que ser um filme comercial, não tem jeito. Claro, tem espaço para documentário e tal, mas isso acaba ficando num universo menor, né? Então, muitas vezes, se tem um fundo, se investe em um determinado produto que é muito autoral, que sabe-se que acabar não vai ter o espaço, não vai ter resultado no mercado. Que o filme que entra fica uma semana, no máximo 2, e ele sai porque não obteve o resultado de campanha. E muitos deles também não tem como fazer uma campanha promocional que sustente, que dá uma comunicação ampla e necessária para aquele produto. Então, a gente tem que ser um pouco realista nesse negócio, cara. Como eu disse, acho que tem espaço para todo mundo. Agora, tem suas limitações. Às vezes o cara faz um filme menor e acha que tem que estar no mesmo espaço de um filme comercial, né? Não entende que seu produto tem um nicho ali de mercado para ele ser trabalhado. Ele quer todo e qualquer filme, não dá para estar do mesmo potencial, do mesmo patamar, né? Você tem que ter a noção clara de que produto que você está fazendo, que está produzindo, e de que forma ele vai ser consumido, e de que forma vai ser colocado no mercado, né? E qual investimento de campanha você vai ter para poder dialogar com o público que você quer vender seu produto. Então, isso tem que ter, não tem jeito. Aí reclama, o distribuidor não pegou aquele filme. É por isso, porque muitas das vezes, quando o P&A é do distribuidor, ele não vai ter, sabe que não vai ter retorno daquele produto que ele está vendendo, botando no mercado, né? Porque o argumento, a história, muitas das vezes é muito de um universo pequeno, um filme de nicho que acaba não justificando, às vezes, o tamanho do investimento necessário para que possa ter um resultado, e o distribuidor, por sua vez, também não perder, né? Porque muitas das vezes o P&A é do distribuidor e acaba se perdendo, e aí, o que acontece? Então, hoje, o critério tem que ter um critério, né? E tem que ter a consciência de quem está produzindo o filme, de qual público ele vai dialogar. Isso é fundamental. Você tendo essa consciência, você vê o tamanho exato que você vai botar seu filme no mercado para rodar, né? Para gerir receita também. É um negócio, gente. A gente não pode dizer que o mercado cinematográfico é um negócio, tá? E é um negócio caro, né? É muito caro. Então, algumas limitações e cuidados têm que ser tomados, senão você acaba só tendo prejuízo. Eu volto depois, então. Vamos aí. Só antes do Jorge fazer essa contribuição, Paulo, eu concordo, assino embaixo, voto para o relator com tudo isso. A gente teve uma experiência aqui 5 anos atrás muito peculiar, que era um filme estritamente regional, é um filme que chama Palmas Eu Gosto de Tu, que era uma versão nortista do Cidades do Amor, do Paris Je t'aime, do Nova York Eu Te Amo, e que a gente conseguiu colocar num cinema comercial daqui. A gente tinha plena consciência que não era um filme que dialogava fora do Tocantins,
mas aqui dialogou pra caralho, assim, a gente teve um público expressivo, assim, a primeira semana a gente teve uma ocupação de 85% a 90% da sala, virou segunda, virou terceira, ficamos 4 semanas com 5 mil, mas eu sei, a gente sabe que esse é um filme que não vai encontrar, salvo nichos, um canal de arte, ou um canal que trabalhe com temas regionais, não vai encontrar voz lá fora. Concordo com você também, esse bom senso do realizador, de entender com quem você está dialogando, é fundamental para evitar o filme de gaveta, né? Um filme que é lindo, maravilhoso, poético pra caramba, mas que vai ter o destino, o cemitério do cinema que se chama YouTube. Bom, falando nisso, o Palmas Eu Gosto de Tudo tá no YouTube, né? Quem estiver aqui nos assistindo... O cemitério do cinema. Olha só. Mas ele teve uma vida muito próspera, né? Foram 5 anos, somado com outras exibições, chegamos... na sala comercial, chegamos a 5 mil espectadores. Para uma sala, 3 sessões, é um número... Para começar, inédito, né? Foi o primeiro e único filme daqui que foi para uma sala comercial. Mas o objetivo naquele momento era dialogar com o público daqui, fazer o espectador médio, aquele que vai para o shopping, na hora de escolher lá, a gente estreou junto com Debiloid 2 e Jogos Vorazes 2. O espectador que fosse lá escolher o seu filme para ver com a família, com a namorada, quebrasse a barreira de ver um filme local e regional. E isso rolou. Regionalmente, a gente sabe que essa bilheteria tem um impacto muito importante, mas que não é nada. E que a gente entende que, para falar para o mundo lá fora, a gente tem que trabalhar com temas universal, né? Exatamente. E ainda com sotaque, mas que o tema dialogue com quem está lá no Rio Grande do Sul, com quem está lá em Roraima. Bom, enfim, era só essa... André, eu não sou contra, eu acho que os filmes regionais têm que existir e eles dão resultado nas suas regiões. A gente tem exemplo de Cine Hollywood, que fez um resultado muito expressivo no Nordeste e veio para cá já, por assim dizer, comercializado. Entendeu? Consolidado, né? Exato, sabe? A gente também teve uma experiência, que eu vivi essa experiência, com um Quatrilho, que a gente lançou primeiro lá no Sul, que foi um sucesso estupendo, e veio para cá, para o Sudeste, depois também consolidado. Então, esses filmes regionais, eles têm a sua contribuição e têm o seu público, né? Quando você está ali dialogando com o seu público da sua região, contando a sua história, reproduzindo sua realidade, o público reage positivamente. Né? Exemplo que você está dando aí em Tocantins. Então, é isso, cara. Eu acho que tem que fazer produções regionais, fazer o trabalho nas suas regiões e também, com o sucesso até obtido na sua região, pinta um olhar para o Sudeste, como aconteceu aí com o Cinema Hollywood, que virou série de televisão, sabe? Ultrapassou suas barreiras. E isso é possível. Isso também está ligado ao quê? A um produto bem desenvolvido, uma história bem trabalhada, seja ela regional ou não, mas tudo está ligado a uma produção impecável, com os atores certos, com a história certa. Eu acho que tem espaço para todo mundo, tem espaço para poder trabalhar o filme regional. Agora, é isso que eu falei, tem que ter essa consciência, qual o caminho a percorrer, né? Porque o meu filme pode entrar em qualquer região do Brasil, tal, pode, mas primeiro você tem que consolidar aonde você formalizou essa ideia e para esse público que vai consolidar ele. Fala, Gustavo. Estou aqui, a Márcia está aqui elogiando o Palmas Eu Gosto de Tudo. Queria botar o Jorge na roda aqui, que ele está caladinho. Como é que você está vendo aí? Então, Gustavo, eu queria pegar esse comentário do Gustavo com relação à dificuldade do cinema nacional entrar no circuito cinematográfico, né? E a gente, aqui no Rio de Janeiro,
aqui na cidade do Rio de Janeiro. Nós achamos que realmente esse ano a gente precisava encontrar um prefeito que fosse compromissado com a cultura. E uma das questões que nós levantamos, né, é o fato de que o cinema nacional encontra essa dificuldade dentro do circuito comercial, e nós colocamos sugestões para ele, né? Aqui no Rio de Janeiro nós temos muitos imóveis abandonados que poderiam ser transformados aí em centros culturais, onde poderiam ter telas de cinema, né, salas de cinema, digamos assim, para participar desse circuito alternativo nacional, né, e com também teatro e palco para música. Então, seria a formação de mais equipamentos culturais, né, ajudando também. Esse cinema mandou uma carta de sugestões para todos os candidatos que nós estamos entrevistando, e isso é uma das necessidades que nós pedimos. E, juntamente a isso, a gente acha também que outras coisas precisam ser melhoradas nos equipamentos culturais, né? As lonas culturais aqui no Rio de Janeiro, antigamente elas tinham um circuito, né? E passavam esses filmes também. E hoje em dia as lonas estão meio que abandonadas e não tem mais esse circuito. É um outro fator que a gente colocou de necessidade com os candidatos. A gente cobrasse um pouco mais, aproveitasse essas eleições aí, cobrasse um pouco mais com relação a esses equipamentos culturais, de forma a ajudarem, né, o cinema nacional. A gente vê que às vezes realmente tem muita dificuldade de um filme entrar no circuito comercial, e a obra pode realmente, de repente, entrar nesse circuito alternativo. Então, eu acho que seria interessante, né? E a gente está até passado para outras federações, em outros estados, de repente, a ideia para que isso seja passado para eles e também, de repente negociado com os próximos prefeitos, né? Que seria bem interessante a ampliação desses equipamentos culturais. Acho que você traz uma questão bem interessante, me ouvir aí? Jorge. Conseguimos te ouvir. É assim mesmo, a conexão às vezes dá uma travadinha, mas deu para te ouvir bem. Acho que só chama atenção para quem estiver nos vendo, seja agora ou seja no futuro, porque essas transmissões têm isso, né? Como fica gravado, às vezes a pessoa vai ver, sabe, sei lá quando. A questão da lona cultural que o Jorge traz aqui, né? São equipamentos culturais, e são espaços culturais ali, meio como que um espaço multiuso, né? Ela se estabelece como, pegando aquela ideia da lona do circo, com uma mistura ali de alvenaria com estrutura metálica e lona, que cria ali uma arquibancada e um espaço cultural que é um pouco mais simples e que, com isso, teve maior espalhamento pela cidade, né? Ou seja, a gente sabe, infelizmente, que há essa prática de concentração de equipamentos culturais, mesmo públicos, em locais centrais da cidade, uma cidade grande como o Rio de Janeiro, especialmente no centro da Zona Sul, e as áreas de subúrbio careciam de espaços culturais, e as lonas, elas cumpriam. Eu já não estou no Rio de Janeiro já faz alguns anos, então não sei dizer até quanto que elas estão cumprindo. Acho que o que o Jorge traz aí é até uma preocupação de que elas tinham uma função de distribuição
E acho de formação de público, né? Eu morava perto de uma lona cultural em Jacarepaguá e fui espectador de lona cultural várias vezes, e isso era bastante interessante, porque era uma forma, Exatamente, por exemplo, de ter acesso a teatro, de ter acesso a cinema, numa área em que você não tinha produções frequentes, e de você ter acesso a obras que não são necessariamente as obras comerciais, né? que você ter acesso a produções locais, você ter acesso e estimular a criação dessas produções locais, né? Então, esse movimento, vocês temem que com a pandemia isso já vinha se perdendo um pouco, né? E vocês acham que isso pode se agravar? Porque eu vejo isso, percebo como um fenômeno não só do Rio de Janeiro, né? Um esvaziamento desses equipamentos culturais. Acho que num período de crise econômica, e aí não vamos entrar nem nos fatores dessa crise, mas nesse período que nós já percebemos há algum tempo de desvalorização, de crise econômica, de aumento de desemprego, a gente percebe a cultura sendo muito afetada e esses equipamentos culturais, esses espaços culturais sendo muito afetados. Agora, vocês temem que com a pandemia isso pode se agravar? O André está piscando ali, entrando e saindo, não sei se ele quer falar conosco ou não. Eu acho que esse aparelho... Gustavo, Desculpa. Opa. Quem quer começar? Paulo? Vai, Jorge. Aqui no Rio, Gustavo, culturais... a gente já vinha analisando que as lonas culturais... Pode ir, Jorge. Congelou ele, acho. Já vinha analisando que as lonas culturais elas já estavam sendo sucateadas, né? Já não tinha tema há muito tempo, né? E outras programações. A pandemia realmente agravou um pouco, porque praticamente paralisou isso, e a gente está levando isso para os candidatos que estão pleiteando aí o cargo de próximo gestor da cidade, para que realmente olhe com carinho para as lonas culturais, né? Não só para as lonas culturais, mas demais equipamentos culturais, porque não só estão abandonados, né, mas estão com gestores que realmente não entendem de cultura. E isso é muito prejudicial, né? Isso prejudica a cultura no Rio de Janeiro, isso prejudica a forma que isso chega ao espectador. Então, a gente fez essa sugestão, né? Solicitou isso como uma forma de a política para a próxima gestão, né? A necessidade realmente é uma das outras coisas que nós reclamam muito, que os curta-metragens não fazem parte de programações comerciais e tal, e a gente acha que de repente isso pode ser melhorado futuramente, né? Dar uma valorização aos produtores de curta-metragem. Antigamente a gente tinha sempre um curta-metragem dentro das programações de cinema. Eu acho que isso pode ser mas é uma reclamação realmente inclusive dos produtores de curta-metragem, né? E é isso. Bom, deixa eu fazer uma observação aqui. As lonas culturais aqui no Rio de Janeiro, em particular,
Tá sem som, Paulo? Estou sem som, não. Aqui não tem nada de indicador que estou sem som. Estão me ouvindo? Então, no início do ano, hoje tem a lona cultural ali da Sulacap, que é um bairro aqui, não sei se o Gustavo se recorda onde é. Tem ali em Realengo, a lona cultural que funciona em Realengo. Tem isso na área da Zona Oeste da cidade. Eu frequentava a lona do Pechincha. O Padre Miguel. E tem uma lona lá em Jacarepaguá. Então, elas nunca deixaram de existir e, no início do ano, elas estavam com uma programação até interessante, né? Estava tendo rotatividade de exemplo, não no que diz respeito a cinema, mas em termos de show, em termos de teatro, estava tendo trabalho, estava tendo espetáculo. Cara, com esse advento da pandemia, realmente parou tudo. Agora, eu costumo dizer que é o seguinte: a gente está vivendo uma crise política como nunca antes, cara. Particularmente aqui no Rio de Janeiro. Hoje, eu ia falar que candidato você colocaria para prefeito, para governador desse estado, dessa cidade. Eu, particularmente, eu digo, não sei. Porque é uma falta de credibilidade, é uma falta de ideias, é uma falta de comprometimento de respeito ao município e ao Estado, que é uma coisa absurda, absurda. Toda a representação que o Estado do Rio de Janeiro tem para o Brasil e para o mundo, ele, ao longo dos anos, politicamente vem se perdendo de uma forma absurda, com os constantes descalabros aí, em termos de gestores, em termos de ações desses gestores. Né? Tanto que a gente já teve aqui no Rio de Janeiro vários governadores sendo presos por má gestão, e agora prefeito e secretário, quer dizer, uma coisa de louco. Né? Agora, tem determinadas coisas que a gente sabe que não tem como retomar. Oi, fala, André. Não, só para dizer que não é uma exclusividade do Rio, não. Aqui também a gente tem um longo histórico de governadores caçados e secretários presos. Não é só no Rio de Janeiro que passa isso. A gente também tem uma larga experiência com isso. Virou uma pandemia. O governador que não termina o mandato, né? A gente tem o know-how do governador que não termina o mandato. A gente no Brasil tem uma pandemia de maus gestores, gente. Na verdade, é uma pandemia que a gente tem aqui de gestores ruins, né? O comprometimento com ele. O Jorge falou da questão do curta-metragem. A gente não vamos falar que a gente não tem como retomar isso, gente. Porque na época, a gente tem que retroagir um pouquinho. Na época do filme tinha uma obrigatoriedade de cada filme estrangeiro em exibição ser exibido um filme em curta-metragem. E, paralelamente a isso, tinha uma receita que era destinada para esse produtor relativa a essa exibição. E, com isso, conseguiu construir uma cesta de recursos para atender essa demanda. Porque hoje e foi muito importante na época, porque grandes outros diretores que temos aqui surgiu da experiência e da oportunidade que teve no curta-metragem. Né? Agora, isso mudou completamente, assim, por sua vez, não incentiva através de edital, mas não tem essa obrigatoriedade de dos filmes estar sendo exibido nas telas, nos cinemas convencionais. Ele é muito passado em festivais e mostras aqui lá fora, mas não tem isso, retomar isso, não vejo como, até porque a coisa avançou e o próximo recurso. Agora, outro problema também que a gente hoje está vivendo é que desde 2018 para cá, a Ancine não liberou os recursos para as produções que já estavam em andamento, concluindo. E tanto que a gente teve o ano de 2019 completamente apático. Todos os filmes que poderiam ter sido lançados em 2019 não ocorreu porque a Ancine não liberou os recursos
para a concretização ou para custear a despesa do PNEM do filme, né? Coisa essa que a gente achou que ia ser escoada agora em 2020, mas veio essa pandemia, acabou criando essa dificuldade. Mas nosso problema não é de agora, a pandemia em si, isso vem de 2018 para cá, na sua grande essência, por conta todo esse problema ocorrido da Ancine, dessa questão de governo, né? Esse governo não tem o menor comprometimento com a cultura, vê os gestores como inimigos, né? Como sendo de esquerda, e com isso não dão a devida importância ao segmento que gera emprego e gera receita de imposto de forma importante, né? Importante. Só que a gente também cria um bolo muito, muito, muito grande com isso, né? De ter um governo que não apoia, ter a pandemia e ter, de certa forma, produtores, distribuidores estarem se recriando, se reinventando para poder sobreviver a esse caos que a gente está vivendo. Tanto com a própria lei, Aldir Blanc, a demora para tirar, para servir aos órgãos, aos produtores, distribuidores, de modo geral, para atender por recurso. É uma loucura, sabe? Então, a gente está meio que lançado a própria sorte, a gente tem que estar se reinventando para poder subsistir e continuar na atividade, né? Com o desemprego que está gerando pela pandemia, e não é de agora, volto a repetir, 2018 já está de gestão da Ancine em relação a essa necessidade. Jorge, você quer complementar alguma coisa? A gente aguarda um pouquinho, porque acho que ele está com um delay. Oi, estão me ouvindo? Então, como o Paulo falou, Aldir Blanc acabou virando uma novela aqui no Rio de Janeiro, porque ninguém viu a cor do dinheiro até agora. Eu acho que aqui no Rio de Janeiro está uma verdadeira bagunça, porque ninguém se entende, né? Se demorou para regulamentação. Primeiro, se pediu um prazo, né, com relação à lei, foi vetado, se negociou esse prazo e ela foi regulamentada. E a última notícia que nós tivemos, eu recebi até tinha caído na conta da prefeitura para ser repassado para os espaços, né, que a prefeitura que está cuidando dos espaços, das empresas que vão receber. Até agora, sem exagero nenhum, reclamam muito, porque estão, sem exagero nenhum, estão por outros setores, com cestas básicas e demais ajudas, né? E isso precisa realmente, o emergencial, né, que era o fator principal da lei, acabou por cair por terra, porque já deixou de ser essa enrolação toda e ninguém recebe. Então, só para pegar esse gancho, Paulo, que realmente virou uma novela. A gente tem mandado vários sons para passar para categorias e tal, e a última informação que nós tivemos é que o dinheiro ainda não tinha caído na conta para repassar para as pessoas lá no final, né?
na ponta. E lembrando o nosso amigo Paulo aí, que também falou a respeito do governo, nós tivemos essa semana uma notícia de que o intervir nos estaria da Ancine e outros órgãos com relação aos editais, né? E tivemos também um coronel sendo nomeado. A gente falar de cultura com tudo isso que está acontecendo no governo federal. Jorge, só e lembrando de hoje a notícia da nomeação do odontóloga para o Centro Técnico Audiovisual ligado à SAVE, né? Show de horror. Tô rindo de nervoso. Verdade. Eu tô preocupado, André, a hora que nomearam o encanador, porque aí realmente a gente vai entrar pelo cano, né? André, me fala uma coisa aqui do seu projeto aí, como é que você conviveu com a liberação dos recursos para você dar prosseguimento à sua produção? Bom, Paulo, um longa foi aprovado no edital dentro daquela linha dos arranjos regionais da Ancine. O edital é de 2015, é o Procine, um edital que a prefeitura, não foi nem o estado, foi a prefeitura aqui de Palmas lançou em parceria com a Ancine, e a prefeitura cumpriu o papel dela e depositou o terço dela dentro do prazo, mas a Ancine demorou 2 anos para depositar a parte dela, que correspondia aí a 70% do orçamento. Então, de 2015 até 2018, a gente esperou essa grana entrar. Quando entrou, a gente teve que readequar, porque entre 2015 e 2019, entre outras coisas, a gente teve um golpe no meio do caminho, né? A gente teve milhares de coisas acontecendo, o dólar disparando, então a gente teve que readequar tudo aquilo que a gente planejou para fazer com a fortuna de 750 mil reais, na época, em 2015, para 2019. Mas o filme foi feito, foi executado, o roteiro da forma que ele foi aprovado, conseguimos construir uma equipe quase toda local, trouxemos alguns reforços em áreas que a gente considerou sensíveis, por exemplo, no som, a gente trouxe o Chico Bororo, de Brasília, para fazer essa captação para a gente, e esse delay todo, esse atraso todo, trouxe complicações, mas nada do que a gente já não esteja acostumado a lidar produzindo aqui na região norte. O filme está bem na finalização mesmo, trilha sonora já gravada, mixada, tá com o pessoal do som para dar uma finalizada, porque tem um diretor chato que cortou 5 segundos do corte final, então o pessoal do som tá bem puto com ele nesse momento, mas foram 5 segundos importantes de sair. E agora estamos nesse compasso, assim, com um produto semi-pronto na mão e pensando como agir, como escoar. É uma comédia, não chega a ser metalinguística, mas é uma comédia que homenageia a comédia brasileira, traz uma história de um cara um imigrante, né, como vários da região norte, que vai para São Paulo fazer a vida como garçom e se descobre um grande comediante. Quando ele está seguindo uma carreira, a mãe dele adoece na currutelinha que ele mora aqui no Tocantins e ele volta para cuidar dela e descobre que a melhor maneira de cuidar dela é abrindo um clube de comédia nessa cidadezinha. Então a gente está tentando homenagear ali de Chico City até Hermes e Renato, em 300 citações no meio, e a história desse cara que é a cara do norte, uma pessoa engraçada, mas que vai usar da comédia como ferramenta de defesa contra os poderosos, né? O vilão é um prefeito muito estereotipado, e o filme tem 2 atos. Isso é uma coisa que a gente está, até fugindo do nosso assunto aqui, discutiu muito,
que os primeiros, a apresentação, né, o prólogo do filme é uma comédia dramática, mas depois ele vira realmente uma tentativa de homenagear o que é a comédia brasileira, que é a televisão, né? Que é A Praça é Nossa, que é a Escolinha, que é aquilo que os anos 80 nos brindou com tanta qualidade e horror quando a gente olha algumas coisas para trás. André, você vai falar em prefeito estereotipado depois da gente falar de prefeito do Rio aqui. Olha, o prefeito de Xambividade, que é o nome da cidade, se fosse o segundo turno, ele e o Crivella, eu acho que eu ia nele. Ô, Gustavo, fala um pouquinho de você aí, diz que saiu do Rio, mudou de cidade. Fala um pouquinho de você aí, Gustavo. Opa! Para a gente conhecer melhor. Eu geralmente estou aqui só apresentando. Eu sou professor de teatro aqui da UFT, da Universidade Federal do Tocantins. Então, eu me formei em teatro aí no Rio, na UFRJ. Depois fui fazer mestrado em Natal. Então, subi lá para cima, aí desci um pouquinho. Parei aqui no Tocantins e estou aqui. E, assim, desde o final da universidade, né, e no mestrado, principalmente, e agora aqui na universidade, eu sempre tive muito interesse nessa relação entre o teatro e o cinema, e o teatro e o audiovisual, e a cena do audiovisual. Então... O que tá vendo aí, gente? Isso acabou me levando para esses diálogos com o cinema e acabou me trazendo para esses bate-papos aqui agora na pandemia, né? Então, legal. Panorama aí, mas eu já saí do Rio, já vai fazer o quê? Acho que uns 8 ou 9 anos já. Gostou mesmo de Tocantins, hein? Preciso conhecer essa. Como que não gosta? Como que não gosta, né, Gustavo? Pois é, assim, e quando eu lembro de janeiro, no Rio de Janeiro, então, assim, eu nem sinto tanto calor aqui. O meu problema foi quando eu cheguei. Porque quando eu cheguei, eu ia visitar os familiares no Rio de Janeiro, sempre no começo, na virada do ano. Então eu saía do Tocantins quando o clima aqui estava ficando mais fresco para ir para o Rio de Janeiro para pegar o período de maior calor ali. De brasa total. Eu passei uns 2 ou 3 anos que eu não consegui ficar, acho que um dia em temperatura abaixo de 30 graus, porque... aqui o maçarico é forte, né? Então, aqui a gente está nesse período agora, né? Aqui a gente está no período do maçarico. O André sabe bem. Aqui também tem estado muito quente, variando um pouco a temperatura aqui para frio. É o inverno mais quente que a gente tem vivido aqui. Agora, deixa eu aproveitar... só para brincar, faz falta o ar-condicionado da salinha do cinema. Como, né, cara? Vai lá, fala aí. Eu tenho uma grande preocupação também com a manutenção, né? E eu espero que essas salas, que eu vou citar aqui algumas, resistam esse tempo, porque ela também tem um papel importante em estar exibindo filmes interessantes que muitas das vezes acabam não encontrando um espaço nos cinemas grandes, chamado de maior proporção, mais comerciais, por assim dizer, e esse cinema acaba dando essa oportunidade, como aí em Tocantins, a Sala Senhorzinho, cara, que eu acho que o Elisângela vem fazendo um trabalho aí importante, bacana, que vem exibindo uns filmes bem interessantes. Nós temos também lá em Floripa o Multi, o outro cinema também, que vem também fazendo esse trabalho. Temos lá também em Florianópolis também, lá o Frederico, com a sala de arte que ele vem fazendo um trabalho há anos lá. Infelizmente, sobre uma notícia recente lá em Maceió, do Cine Arte Pajuçara, que acho que vai fechar suas portas, que também outra sala que também vem fazendo um trabalho muito importante, exibindo filmes interessantes.
e o filme, o cinema bancário lá em Porto Alegre, o próprio Cinema Guion também, do amigo Carlos, que é um cara comprometidíssimo com o cinema durante muitos anos, e vem resistindo ao tempo e fazendo um trabalho importante lá em Porto Alegre, com esses filmes. Também a Sala Santander, também em Porto Alegre. Em Curitiba, o Centerplex Batel também, que é um cinema de resistência, de um trabalho muito importante. Agora a Fundação também lá em Curitiba, também com o Cine Passeio, né? Agora veio do Luz, o Passeio também. Então, hoje a minha preocupação desses cinemas acabarem por conta do que está acontecendo hoje, né? Muitos deles são ligados à prefeitura, né? E que essas prefeituras continuem dando sustentação a essas salas que tão bem representam e são tão importantes para exibir muitos filmes que muitos deles não têm espaço nas salas ditas mais comerciais. Então, é quase um apelo que eu faço aqui para as prefeituras, os centros culturais, as fundações, dê a sua devida importância a essa sala, como eu deixei de citar aqui, a Sala de Arte Baiana lá, cara, que vem trabalhando com 4 salas lá, a Sala de Arte do Museu, a Sala Vivo. Então, são salas importantes. Aqui a Fundação Cultural Joaquim Nabuco, que faz um trabalho excepcional lá em Recife, como também lá em Recife também o Cine São Luís, que tem um outro nosso amigo também fazendo um trabalho excelente. Então, eu faço um apelo aqui para as prefeituras, seja quem é que venha ganhar as eleições esse ano, que dê a devida importância a essas salas, porque são salas de grande representatividade e de grande importância para o país, né? Pelo seu trabalho que vem realizando até hoje, né? Lá em Vitória também, lá em Aracaju, tem a Rosângela também resistindo lá. Inclusive, tem salas ainda que nem conseguiram se digitalizar por falta de recurso, por falta de apoio, que é o caso lá do Cine Vitória, lá em Aracaju. Também Espírito Santo, também em Vitória, lá o Cine Metrópole, que é dentro da universidade. Então, é um apelo que eu faço aos governantes, tenham consciência e dêem a devida importância a esses aparelhos culturais, que é de suma importância para a vida cultural do país. Maravilha. Acho que você fala, Paulo, além de tudo, eles ainda mantêm viva aquela essência do cinema de rua, do cinema que faz parte do convívio da cidade, né? É óbvio que a sala comercial no shopping tem o seu lugar, mas ela tem um outro objetivo, né? Ela tem um objetivo comercial muito claro, que faz parte da estrutura ali do shopping center, né? E essas salas, acho que são salas que mantêm viva essa estrutura e essa lógica do cinema de formação cultural e social, né? do indivíduo, do cidadão. E André, sua câmera está girando, o André saiu aqui, acho que a conexão dele... A gente tá... Aí o Jorge falou lá no começo do conforto do streaming. O conforto do streaming quando a conexão tá boa, né? Porque quando a internet tá ruim, é o filme que trava, é a conversa que não vai para frente. Seu som... Agora é você que ficou mudo, Jorge. Tá mudo, Jorge. Ó, o André voltou, o Jorge ficou mudo.
Elisan já estava me denunciando ali, que eu não falei, Paulo, que eu gosto muito de samba também e toco cuíca nas horas vagas. Aprendi a tocar cuíca quando... Falou, mas eu queria só lembrar do Estação, né? Que além de ser comercial, também da grande aí para o Festival do Rio, né? E passou Não, eu citei mais as salas que são hoje sustentadas meu aluno. Não, eu citei mais as salas que hoje são sustentadas pelos órgãos públicos. Pelos órgãos públicos, claro, o Estação Botafogo, Estação NET, né? Hoje NET Rio, Estação NET, Estação Botafogo, hoje aqui no Rio é o braço comprometido principalmente com o cinema brasileiro, como o cinema de arte como um todo, né? Tem à frente da programação Luiz Eduardo, que é um cara extremamente capaz, um cara que tem uma visão de mercado importante, conhece o negócio e abraça, com certeza, os filmes de nicho ou não, os filmes de autor, é um exibidor que tem essa preocupação, e principalmente com o filme nacional. Assim como o Ademar também, lá em São Paulo, com o Espaço Itaú do Cinema, que também ele é muito comprometido e exibe todos os filmes, né? Ele não tem um critério de exibir esse ou aquele produto, ele exibe o produto como um todo, né? Seja ele filme de autor, filme de nicho, filme, enfim. Esses são os dois pilares em termos de Rio e São Paulo, que trabalham muito apropriado com esses produtos. Tem também os outros exibidores, de uma forma geral, eu nem posso reclamar muito, não, porque eu costumo dizer que eu sou muito bem atendido por exibidores como um todo, né, cara? Claro, dentro de um grau, mas, de certa forma, os exibidores no Brasil como um todo, eles acabam exibindo tudo, né? Claro, dão mais peso aos filmes mais comerciais, mas não deixam de atender a um determinado produto, um determinado filme que tem a sua particularidade, principalmente documentários. Aí teve muitos documentários que fizeram sucesso também e exibiu na cadeia como um todo, né? Mas o que eu quis realçar são as salas que são, muitas das vezes, mantidas por fundações, mantidas por prefeituras, que essas salas, mantidas por universidades, que essas salas se mantenham vivas, né, acima de tudo. Isso aí. E eu fico ouvindo e pensando no espaço que a gente tem aqui, né? Assim, acho que a gente tem um privilégio com a sala Senhorzinho que o Paulo falou. E, de novo, acho que o papel que esses espaços têm de formação, porque nos permitem uma troca tão rica e, obviamente, saudoso aqui desse momento, dessa troca da sala de cinema, e faço meus votos aí do Paulo de que essas salas se mantenham de um olhar do poder público para esses espaços. Minha gente, Jorge, André, o Jorge até fechou o microfone ali, ele perguntar se ele queria falar alguma coisa. Eu acho que Jorge, acho que tem que trocar esse seu fone aí. Esse seu fone que está dando problema. O seguinte, que olha, vocês vão perceber aqui, ó, o Jorge está com um delay. Então, total. Enorme. E ele fala e a voz dele chega depois. Além do vírus, a conexão é um problema, né? Para a gente poder. Continua, Jorge.
A gente aguarda um pouquinho que a voz dele vai chegar. Enquanto a gente espera a voz do Jorge chegar aqui... Pra saber Parece até que eu tô no Japão, né? Exatamente. O Japão tá mais rápido Parece que que você, eu não rapaz. estou no Rio de Janeiro, mas eu estou no Rio de Janeiro. Enquanto a gente espera novamente a voz do Jorge, eu quero agradecer a todo mundo que nos acompanhou, que está nos acompanhando, que vai nos acompanhar futuramente. E perdoem-nos pela... A tecnologia também tem essas questões, né? Os problemas de conexão. Rapaz, vocês têm que entender que Palmas não é logo ali, né? Para chegar em Palmas, realmente é um problema. A recíproca é verdadeira, conexão, Jorge. Rio de Janeiro não é logo ali. A conexão já não ajuda. Então... Eu não quero falar mal, não. Acho que a conexão dele, a internet dele que tá... Gasta mais um dinheirinho aí, Jorge, para melhorar sua conexão, hein? Esse gato net. Fica usando esses gatonetes de miliciano, dá nisso. Olha só, não, eu quero aproveitar aqui um assunto que o Jorge foi lá atrás, da questão do streaming. Imaginem quantos pedágios eu vou ter que passar para chegar até Palmas. Ele está pretendendo ir de carro, tá vendo, gente? Olha como é que é pão duro. Não, o que é mais interessante é porque isso criou uma instância que a voz dele ela se abate sobre nós. É uma voz em off narrando aqui a nossa encontro. Ele faz a mímica visual e daqui a pouco a voz dele paira sobre nós aqui. Meu Deus do céu. Não, mas voltando aqui, ó, posso falar um negócio? Olha só, não, voltando à história do streaming, eu acho sim, eu acho que houve um aumento significativo, né? Famílias que não tinham esse recurso, né? Passaram a ter, até pelo baixo custo, quer dizer, a Amazon é R$ 9,90 aí por mês para você ter essa alternativa. Então, realmente vai ter que fazer um trabalho importante para recuperar esse público. Mas eu acho também que o cinema tem uma força muito grande, né? Que é um programa, né? Uma coisa de sair de casa. Eu acho que essa coisa de todo mundo estar em casa esse tempo inteiro, cara. Quando falar o cinema está aberto, eu falo, não, eu vou lá, vou me arriscar, porque eu não aguento mais sentar aqui no meu sofá já está com buraco, de tanto que eu estou vendo programas em casa, filme em casa. E eu acho que, óbvio, né? A qualidade do produto, um produto que atraia esse público também, que tem muito produto aí na fila, que muita gente já estar assistindo. Então, acho que vai ter sucesso. Porque isso veio para mostrar uma série de coisas, né, cara? A gente reaprender uma série de coisas. Muita gente que não convivia em casa com seus filhos ao longo do ano, durante um determinado período, teve que reaprender isso. Eu acho aquela frase, né, tipo, de todo mal se extrai alguma coisa positiva, né? Eu acho que a gente está se revendo de certa forma, a gente está reaprendendo muita coisa, né? Então, vamos em frente. Acho que a coisa é seguir em frente. Estou esperando agora essa Rio de Janeiro e São Paulo retomarem as suas atividades no cinema e para a gente começar a ter uma rotina, né? Porque até agora a gente não consegue ter uma rotina de trabalho, uma rotina de lançamentos para poder seguir em frente. Eu acho que, inclusive, essa coisa de não ter carnaval ano que vem, né, no Brasil como um todo, acho que o cinema vai ocupar esse espaço aí, né, de entretenimento, né?
porque imagina a cidade do Rio de Janeiro sem carnaval, como já está dito, como é que vai ser? O que vai ser de fevereiro e março, né? Essa sequência de meses. Então, acho que a retomada do cinema pode ser um fator muito positivo para ocupar essas ausências, né, de entretenimento, e cinema vir se fortalecendo e tomando a sua condição normal com tudo isso que tá por acontecer aí. E não acontecer também, né? Como Réveillon, Carnaval e essas coisas todas aí. Paulo, acho que você tem toda a razão, e como você mesmo colocou lá no início, com todo cuidado, o Jorge também colocou, acho que o André, isso é fato, né? A gente tem que ter todo cuidado, mas ao mesmo tempo é preciso retomar, né, esse espaço, é preciso a gente não perder, né? A gente também não pode terminar a pandemia e perder ainda espaços como o cinema, um espaço de troca e de vivência tão importante. Já vamos chegando aqui para 1h30 de bate-papo. O André daqui a pouco vai ter que fechar a rádio aí, né? Assim, daqui a pouco vão pedir para ele abrir já a programação de amanhã, né? Queria só, se vocês tiverem alguma última consideração final, eu posso pedir para o Jorge falar logo, que aí a gente vai... Se a gente já escuta... Escuta mais tarde. Jorge, fala aí, vê se a sua voz chega. Então, enquanto a gente espera a voz do Jorge, já vou me despedindo aqui, agradecendo a vocês pela conversa maravilhosa, divertidíssima. Foi um prazer mesmo, grande. Eu quero agradecer também o convite. Muito me honra estar aí participando com vocês, né? Conhecer vocês, né, Gustavo. E a cara dele depois. Chegou lá. Chegou. Agora chegou. Bom, Gustavo, vamos ver se essa conexão ajuda agora, aí, pelo menos no finalzinho, né? Então, pela minha consideração final, eu torço... Ele começa a rir, gente. Jorge, valeu, tchau. Nós estamos aí na torcida realmente para que... Não, eu quero agradecer o convite, como eu falei, honrado aí de estar participando, conhecer vocês, o Gustavo, conhecer o André, sucesso aí com o seu produto, espero que você... Vamos conversar depois. Vamos, atinja os seus objetivos. Eu quero aqui lamentar os empregos perdidos nesse período, profissionais importantes aí que hoje não estão empregados, e eu espero que as coisas, o mais rápido possível, voltem ao normal, para que a gente possa voltar a fazer o que a gente gosta, voltar a fazer com empenho e voltar a dar emprego também para as pessoas, né, gente? Porque complicou demais. A nossa área foi uma área mais atingida de todas, né? Tanto que ainda até agora a gente está sendo a última a ser liberada, e o dano foi grande, está sendo grande. Então, eu quero aqui me solidarizar com meus colegas aí de atividade, de profissão, por esse momento triste, mas nós somos guerreiros. Nós, igual o bambu, a gente enverga, mas não quebra. E vamos seguir em frente, e as coisas vão voltar
ao seu normal, se Deus quiser. Um abraço a todos, as pessoas que estão nos ouvindo. Abraço também. Espero que a gente tenha contribuído de alguma forma. E muito obrigado por tudo. Vou rapidinho emendar já aqui com o Paulo e com o Jorge. Primeiro, prazer conhecer vocês dois. Paulo, vamos conversar, sim, tem muito interesse em esticar essa conversa. Agradecer imensamente o convite da Elisângela, Gustavo fazendo esse trabalho fabuloso, não só aqui nas lives, mas nos encontros que a gente vinha tendo presenciais lá no Cinecultura. É um momento difícil para todo mundo, mas como o Paulo colocou aqui, a gente não escolheu o cinema porque é fácil, a gente não escolheu o cinema porque é tranquilo, a gente escolheu porque a gente gosta e é na dificuldade que a gente mostra a nossa força e o nosso valor para a produção cultural do país. Esperemos que em breve a normalidade volte. Como realizador, tô louco para ver meu filme no cinema. Como espectador, tô louco para ver um filme no cinema. E agradeço demais quem participou da nossa live hoje. Beijo para Cléo, que estava ali acompanhando até agora há pouco, e para todo mundo que tem feito parte desse projeto do Clube de Cinema tão fantástico para a região norte. E convidar vocês, Paulo e Jorge, venham para o Tocantins. O Gustavo veio e ficou. Quem sabe você. Com certeza. Em breve. Abraço, gente. Muito bacana. Um abraço. Beijo para você, Elisângela, que eu acabei não dando. Venham aí que a gente faz uma roda de samba aqui com cuíca. Né? Vou levar meu tantão para tocar junto com você, só cuíca aí. Olha aí, que beleza, que beleza. E o Jorge vem chegando para cantar no delay. Valeu, show, gente. Foi muito bacana. Um abração. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau, gente.